Meu nome é Carolina Marques de Souza Pieroto Alves e da minha filha era Olivia Marques de Souza Pieroto Alves. Meu nome é Neila Rejane Pius e o meu filho é Rodrigo José Pius. Meu nome é Isabel Cristina Freitas Alves e o meu filho se chamava Daimon José Alves. O Rodrigo veio do livro do Érico Veríssimo, é Capitão Rodrigo, né? O nome da Olivia, desculpa que eu me... O nome da Olivia, eu recebi esse nome num sonho. A avó do Márcio faleceu com 50 anos, super jovem, com câncer de mama. Então, eu não conhecia ela, o Márcio também não conviveu. E não se falava muito na família, né, da avó. E um dia, dormindo lá na casa dele, eu tive um sonho que alguém me entregava um bebê que se chamava Olivia. E daí, quando eu tava grávida dela, eu acordei e disse: Márcio, eu já sei o nome da nossa filha, vai ser Olivia. Daí ele olhou pra mim: sério? Eu disse: sim, olha que nome lindo. Daí ele disse assim: era o nome da minha avó. E daí ficou Olivia, porque eu recebi ela em sonho, ela foi dada pra mim. Foi o Márcio, meu esposo, né, que escolheu. Aqui em Campo Bom tem um barbeiro que ali na Avenida São Leopoldo. E daí meu marido sempre ia lá, né? E daí quando ele nasceu, ele disse: vou botar o nome de Daimon. E daí eu disse, achei meio diferente, mas depois a gente foi aceitando, né? E é uma coisa que ninguém tem, né? É difícil. Até tem outros tipos de nome, mas Daimon mesmo, que eu saiba, é ele mesmo. No dia que a gente marcou a cesárea dela, o meu Márcio queria que eu relaxasse, que eu ficasse tranquila. Me levou no motel. Tomei banho de banheira até a hora de ir pro hospital pra ter ela, sabe? Ele teve todo esse cuidado, assim, de eu ficar tranquila aquele dia, todo mundo me ligando e querendo saber onde a gente estava, e eu não estava ouvindo. Depois encontrei todo mundo lá no hospital. Foi bem bacana. Sempre teve música na minha casa, sabe? Durante a gravidez dele, eu escutei muito Cat Stevens, né? E durante a gravidez toda. E ele reconhecia e se acalmava com as músicas. E ele adorava aquelas músicas. Quando o doutor me mostrou ela, eu disse: filha, tá exatamente como a mãe sonhou. Ela era super cabeluda, assim, bem moreninha. Exatamente como eu pensava. Como se eu já conhecesse ela de muitas vidas. Senti que parecia que eu conhecia ele. Quando eu vi os olhinhos dele, assim, que ele olhou para mim, parecia que eu já conhecia ele. E quando eu peguei ele, eu disse: bem-vindo ao mundo. Mais marcante de todas as mães e é o nascimento, né? Quando meus olhos encontraram os olhos da Olivia e dos meus outros filhos, é uma conexão eterna, não tem outra coisa melhor. Dia das Mães, a escola fez uma homenagem e daí eles vinham, eles nos vendaram e daí eles ficavam, ia trocando as crianças na frente da gente, e a gente, quando achasse que era criança, aquela criança que estava na tua frente era teu filho, tu tinha que segurar pelos bracinhos, não deixar a criança ir embora, sabe? É incrível como uma mãe reconhece o filho, né?
por detalhes. Eu vi, depois que eu peguei ele, que eu segurei ele, ele tirou minha máscara, minha venda, eu vi as mães, tinha umas que eram no detalhe da unha, tinha outras que eram no detalhe do nariz, mas a mãe achava seu filho, né? E isso é uma lembrança muito boa que eu tenho dele. Chama então o Vini. Vini. E a Marcela? E o Mano? Mas ele jogava pinica, né? Bolinha de gude, que se chama, né? Naquele tempo era mais pinica. Gostava de funda, brincava de... Assim, as brincadeiras bem tranquilas, né? Daí depois mais, com 12 em diante, era videogame, né? Aí foi a fase do videogame. E a gente tem lá em Nova Tramandaí uma casa de praia grande, que é do meu sogro e da minha sogra. Cada quarto é de um casal com a sua família. Então teve uma época que nós dormíamos de 5 no nosso quarto, né? O Vinícius, a Marcela, o Rodrigo, eu e o Leonardo. E os primos dormiam tudo, né? Passavam de dezembro, como eu tenho cantina em escola, eu fechava em dezembro e voltava só em março. Então eu ia para a praia em dezembro e voltava só em março. E eles ficavam esse tempo todo junto, né? E eles se adoravam. Eles moravam literalmente juntos, né? Nesse tempo. Então quando eu voltava durante o ano, várias vezes durante o ano ele me perguntava: mãe, quanto tempo falta para eu ir morar com o Vitor de novo? Para chegar o verão, para ele ir morar com os primos, né? Que daí a gente convivia bastante, eles brincavam bastante, passavam o dia brincando, aproveitavam a praia, né? Os dias de verão, assim. E o meu sobrinho, quando estava doente, bem doentinho já, a gente conversando com ele, a gente perguntou: do que tu sente saudade? Daí ele disse: de todo mundo na praia, da casa cheia, de todo mundo aproveitando. Tem um cachorro lá na minha sogra que tem um nome que ela botou, que é o alemão, né? Que é uma mistura, um vira-latinha. E tinha a Deinha, que no dia do acidente da Olivia, a Deinha sumiu também. Eram os dois dodóizinhos dela, os dois cachorros. Ela gostava, amava demais. O Vinícius e a Marcela não eram tão chegados em animais quanto o Rodrigo. Tanto que o Vinícius e a Marcela a gente até conseguiu controlar para não ter animal. E o Rodrigo desde pequenininho. Ele estava, onde ele estava tinha um cachorrinho, um gatinho, mas ele gostava de cachorrinho. E o Pinscher, o meu pai deu para ele. O pai tinha uns 2, 3 cachorrinhos Pinscher. Daí ele emprestou o cachorrinho dele para ir namorar com uma cachorrinha. E daí o senhor deu um cachorrinho para ele. Era o menorzinho que tinha. Daí o meu pai colocava dentro do bolso. Daí como o meu pequeno gostou muito do cachorrinho, o pai deu de presente para ele. E onde ele ia, ele levava o Bonovox junto. Ele deu o nome de Bonovox porque ele disse que o cachorro ele era charmoso. Não era bonito, mas era charmoso. Que nem o cantor Bono, do Bonovox. Tem uma história engraçada que minha mãe fazia doce. Sempre fez doces moldados, decoradinhos. E a mãe sempre moldando. E a minha mãe atrasada para fazer umas encomendas, era perto do Natal. E a Olivia muito quieta. Eu não sei o que a mãe foi fazer. Quando a mãe voltou, ela estava esmagando todos os doces que a mãe já tinha moldado e dizia: doce, vovó, doce. Daí a mãe ficou sem reação, sabe? Porque como é que tu vai xingar? Ela estava imitando a avó fazendo doce. Então foi muito engraçado esse dia. Foi... e daí ela passava batom e ficava assim, com a boquinha que não queria tirar o batom. Muito fofa. E sabe que agora falando muita coisa eu esqueci, porque na época do acidente eu criei um bloqueio de não pensar como ela era, para não sofrer, sabe? Então agora tu me perguntando, tem voltado, né? Porque até então era muito dolorido pensar, né? Então estão vindo as memórias. Isso aqui era para contar os passos. Ele colocava no calçado para contar os passos dele, quantos passos ele dava por dia. Isso aqui ele adorava queimar formiga, porque ele viu num filme, né? No Toy Story tem, acho que é no 1, se não me engano, que se queimam lá e coisa. E ele pediu de presente e ganhou daí.
Isso aqui na praia era um brinquedo, estava sempre pendurado no pescoço de um deles, né? Porque eles queriam olhar longe, ver se tinha navio, se tinha petróleo, se tinha não sei o quê. Essa é a caneleira dele que ele jogava futebol. A outra eu dei, mas essa aqui não deu oportunidade ainda de dar. Joguinhos de videogame, que era o outro tipo de videogame, não era esse, né? Minigame, que ele jogava também. A carteira dele, que eu guardei com a... Ele fez uma identidade para ele, ó, colou uma fotinho dele, mas estava meio capenga. Mas eu guardei até com o dinheirinho que ele tinha dentro, nunca mexi. Que era o quarto dele, né? Então, dessa ali ele fez quando ele era bem novinho, a do Simpson, né? O Bart, que ele gostava de dar umas palmadas no Bart. E a do Inter aqui, né, foi mais tarde, daí que a gente resolveu fazer a pintura do Inter ali. Ele tinha pedido, né? E daí depois a gente fez. Essa é a mochila dele. Tá do jeito que tava quando aconteceu, que ele jogava futebol, daí ele tinha que botar botava nos pezinhos, porque meu marido bota, daí ele tinha que botar também. Canetinha, tudo. Tudo com o nomezinho dele. Sabe que eu me dei conta que eu não tinha aberto isso aqui ainda, não tinha olhado. Lápis de cor. Os cadernos. A agenda com os recado da prof. E aqui uma fotinho dele. Ai, gente, como dói. É difícil. Deixa eu guardar isso. Que não tá me fazendo bem. Essa namorada, ele tinha 17 anos, 16 para 17, quando ele... E ela tinha 13 para 14 anos, quando eles se encontraram no 31. E daí começaram a namorar, ele foi, pediu ela em namoro direitinho, né? Quando ele foi pro quartel, daí ele pediu ela em noivado, né? Porque ele queria seguir carreira lá no quartel. E daí, só que por causa do noivado, né? Se ele ficasse, ele ia ter que ir para... Eles estavam fazendo... Eles faziam... era para longe, ele tinha que ir para fazer missão, né? E daí ele resolveu ficar por causa dela, né? Ela se entregou tanto, ela sentiu tanto que agora no começo do ano ela também faleceu, né? Então foi um... Ele era amigo de todo mundo, eles chamavam ele de Digo Amigo, porque ele era muito querido, muito prestativo, mas como toda criança ele era bastante levado, né? Ele estudava no Tiradentes e eu tinha a cantina no Tiradentes. Daí ele não gostava muito de caminhar, né? Daí ele perguntava pro meu marido, e ela passava lá para pegar ele, e perguntava: pai, tu tá de carro? Não, tô a pé. Então eu vou com a mãe depois. Se o meu marido estava de carro, ele vinha com o meu marido embora, porque daí ele vinha de carro. E quando ele ficava lá, ele brincava, tinha uma caixa de areia na frente da escola com uma mangueira lá, com uma torneira. E ele adorava fazer umas melecas lá e brincar e ficar até a hora que eu ia embora. Daí ele vinha embora junto também. Na última semana, uns 15 dias antes dele falecer, ele tinha medo de eu morrer.
Ele saía da aula e ia lá na cantina e espiava para ver se eu estava. Se eu tinha ido no banco, ele não parava na sala de aula. Ele saía 2, 3 vezes até ele me ver. Daí quando ele me via, ele dizia, ah, mãe, tu tá aí. Aí ele se acalmava. Era um domingo, a gente passou o domingo todo junto, a gente foi para Parobé, na casa dos meus pais, né? Daí chegamos lá, ele queria ver todos, pedia para ver as tias, os primos, tudo, ele queria ver o pessoal todo. Daí alguns não puderam ir, não puderam estar lá com ele, porque a gente sempre tinha costume, onde um estava, todos estavam juntos, né? Essa camisa ele estava com ela quando ele faleceu. E o chinelinho estava no chão e a camisa estava no chão. Eu cheguei, peguei o chinelinho e a camisa. O carro arrancou ele de dentro da roupa dele, sabe? E quando eu tô com muita saudade, eu me durmo agarrada, ou eu dou uns beijos nela, falo com ele, digo para ele, ó, eu tô bem, eu tô aguentando, eu tô indo, tomara que tu esteja bem onde tu estiver, que aqui fulano, o mano casou, a mana vai casar, a mana mora fora, o mano e a mana tem saudade, o pai e a mãe às vezes choram de saudades. Que é uma maneira que tu tem de estender um pouco e de abrandar a dor. Eu sempre digo, nosso caderno é folha por folha, todo dia tu tem que levantar, mas tu não sabe se tu vai voltar. Então tu tem que ir folhando teu caderno conforme vai a tua vida. E ali foi o que aconteceu, a vida dele foi ceifada ali naquela estrada da Barrinha, em Campo Bom. Eu sempre digo que a Olivia nos ensinou de valores, acho que nem em 1000 anos eu aprenderia. Porque tu precisa de muito pouco para viver, muito. O Rodrigo na família, ele ensinou para nós uma coisa. Ele abraçava muito e dizia, eu te amo. E daí ele dizia, eu te amo muito, 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 muito. E as pessoas de idade, de mais idade, assim, elas não são que nem eu e meu marido, meus filhos, a gente já é mais de se abraçar, de se beijar, de dizer, expressar os sentimentos. Mas depois do Rodrigo, nós ficamos muito mais. Porque ele tinha uma facilidade para dizer eu te amo. O meu pai, o meu sogro, essas pessoas, eles não conseguem ter muita proximidade com alguém da família. O Rodrigo pegava no rosto deles, olhava no olho e dizia, eu te amo, vô. E eles se emocionavam com aquilo. Hoje, o meu pai, toda vez que eu vou lá, ele me dá um beijo e ele diz que me ama, entende? Ele viu o quanto isso era importante, ele entendeu, então ele ensinou uma coisa para todo mundo, que a gente tem que ter, não ter vergonha e dizer o teu sentimento, falar do que tu tá sentindo, não ter vergonha de expressar o que tu sente, né? Eu me lembro muito que eu perguntava para ela, filha, tu ama a mãe que tamanho? Daí ela falava bem pequenininho. Eu fingia que eu chorava, ela dizia bem grande, sabe? Era aquele momento que estávamos nós duas. E outra coisa, a gente sempre procurava se perdoar. Na hora, a gente brigava e daqui um pouco um ou outro vinha e pedia desculpa, se beijava. E, né? A gente nunca ficou intrigado, nenhum de nós três nunca ficamos intrigados um com o outro. E aquela coisa, mãe, eu te amo, mãe, né? E ele tinha, onde ele ia, ele dizia, mãe, tô indo lá, mãe, não se preocupa comigo, mas daqui um pouquinho a mãe ligava, né? Gente muito boa nesse mundo. Existe muita solidariedade. Eu tive uma pessoa que chegou na minha casa, que eu nunca vi ela antes. Ela foi na minha casa e perguntou para mim, eu conheci a Olivia e perguntou para mim o que faltava para eu viajar com ela. E na época faltavam uns 15 mil reais para completar. Ela foi embora, de tarde ela veio com um envelope com 15 mil reais e me entregou. Disse para mim que a minha filha tinha pressa de fazer o tratamento. Então, meu Deus, eu
conheci o lado muito bom das pessoas. No velório dele veio um senhor, chegou para mim e falou que ele era amiguinho dele. Daí eu disse, mas da onde o senhor conhece ele? Daí ele disse para mim assim, eu moro na praça e o marido da senhora comprou um cachorro-quente para ele e ele veio e me deu o cachorro-quente dele. Daí eu disse, daí ele era meu amiguinho. Que bom, então tá bom. Já tivemos muitas perdas, né? Mas a de um filho eu acho que não tem. E nada, nada, nada que tu disser que vai repor aquela ferida que ficou. Nada, nada. Mas a gente tem que viver. O que eu diria? Ai, que eu amo ele, que eu vou amar para sempre. Que tomara que ele esteja bem onde ele estiver. Que eu tenho muita saudade dele. Que todos nós um dia, se Deus quiser, vamos se ver de novo. Porque uma das coisas que quando aconteceu, que eu pensei, nunca mais a minha família vai estar inteira, né? Nunca mais nós 4, nós 5 juntos, só nós 4. Mas eu ia dizer que eu amo ele muito, 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 que nem ele dizia. E que nunca vou esquecer dele, nunca. Por mais tempo que passe, mais saudade eu fico. Mas se Deus quiser, um dia eu vou ver ele. De novo. Agradeceria para ela, por ela ter me escolhido como mãe, que uma das coisas que sempre me confortou, que é da religião espírita, que a gente quando escolhe voltar, a gente já sabe o que a gente vai passar e que o espírito da gente é feliz. Então eu queria agradecer ela por ter me tornado a mulher que eu me tornei, né, a pessoa que eu me tornei pós-Olívia, porque me ajudou em... Claro, foi triste por causa dela e tudo, mas me tornou uma pessoa, não só eu, como minha família, uma pessoa muito melhor. Na enfermagem, eu sabia o que era estar do outro lado, sabe? Na minha vida. Então, sempre a minha empatia pelos outros mudou completamente. Então, eu ia agradecer ela muito, muito. Abraçar e beijar ela e agradecer. Que valeu a pena cada minuto que ela escolheu estar comigo. Cada segundo. Porque se eu pudesse, eu daria minha vida 1000 vezes para vê-la de novo. Enquanto ele está no meu coração, ele não morreu, sabe? E esse o eu te amo é a gente que vai fazer com que a gente ouve. Uma vez me perguntaram, tu quer no centro espírita? De repente o Daimon vem falar contigo. Eu disse, não, o Daimon está no meu coração. Enquanto ele estiver no meu coração, eu não vou esquecer dele, eu não vou esquecer o eu te amo dele, né? Então é isso, as mães têm que ter esperança. Tem que ter esperança, né? Porque é isso que eu espero, né? É isso que eu busco, né? Que a gente vai se encontrar e por esse eu te amo que eu ouço todo dia da boca dele, né? Através do meu coração.